Salve! Você está no terceiro milênio. A cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo e Desencanto. No primeiro volume da obra Universo e Desencanto, na página 14, tem uma advertência e diz: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. Professor Porfírio, organização, a vida tem uma organização? Essa revelação que é disposta nesse pequeno parágrafo, claro que depois vem esclarecimentos, detalhando, dando minúcias, mas para as pessoas que têm um pouquinho de entendimento, uma organização tem um gerente, né, vamos dizer assim, um síndico, ou aquele que opera, que é o responsável pelo andamento dessa organização, tem, na verdade, um verdadeiro dono, e tem aqueles que operam e trabalham dentro dessa organização. O ser humano, sendo um centro astrológico e sendo constituído por um corpo de energias de 7 partes, ele tem um pai no espaço. Ou seja, um corpo de energia que dá causa à formação do micróbio, que dá formação do corpo do ser humano neste mundo, dentro de uma organização que, em princípio, nós podemos chamar de natureza. Então, o nome da organização é natureza, assim, para fazer uma pequena comparação. As pessoas que trabalham nessa organização são estes corpos de energia criando os seus filhos, que somos nós, as criaturas. Então, o Pai Nosso, que está no céu, é um corpo de energia racional que forma os micróbios da origem racional. Mas a organização é da natureza e tem um síndico delegado pelo mundo racional. Quer dizer, aquele que faz a organização funcionar. Claro que tem toda uma história dessa construção. Está no livro também explicando isso. O nome deste síndico, até bem pouco tempo, era conhecido como Senhor Magnético, criador de todas as coisas do conjunto fluídico, elétrico e magnético. Sendo ele, hoje, revelado, e ele sabe disso, um habitante do mundo racional, materializado em 2 energias, elétrica e magnética, que é o princípio deste mundo, que é a água e a terra. Então, este Senhor magnético, que hoje não é mais o magnético, ele é racional, porque ele passou a se conhecer, assim como aqueles corpos de energia, aonde está o porta-voz, também estão passando a se conhecer, porque está na Terra a imunização racional. Então, a imunização racional contacta aqueles que trabalham dentro da organização, fazendo os seus filhos, e o dono da organização, no seu papel de sindicar, diligenciar e fazer a coisa funcionar. A grande questão é que este Senhor, Criador de todas as coisas, era onipotente, onisciente, onipresente e não sabia o porquê que estava nesse mundo. Era o paradoxo. Criou tudo sem saber por que estava criando. Nem como criou. Nem porquê. E os corpos de energia dentro dessa massa falida, que é o nada. Porque esse mundo que nós existimos, esta organização, só foi feita do nada. Então, esses operários, que também não se conhecendo, criavam os seus filhos e tinham que prestar contas à organização. Como que uma espécie de uma franquia, vamos assim dizer. Aí é que veio toda essa digladiação, o digladiamento, através dos tempos, do princípio, porque podemos fazer uma comparação rápida, doutor Carlos, me permita, mas eu quero que... Eu estou olhando aqui o tempo, eu quero que você me fale algo sobre isso. Mas aí, aqui cabe uma ilustração nesse sentido,
que é o seguinte: o homem, na década de 50, construiu um computador e de lá para cá passou a aprender com o computador muita coisa sobre ele próprio. Chamava-se naquela época o ENIAC 5, um computador feito de válvulas, um calor incrível, né? Enorme. 2, 3 andares de um prédio, só tinha válvula. Mas o criador desse computador, isso é uma comparação, aprendeu muito com aquele computador. Aí ele percebeu que podia usar transistores. Passou a segunda geração, aí já diminuiu de pronto o tamanho. E quem estava fazendo esse computador agora com os transistores já começou a perceber que ele poderia aprender mais rápido. Até que chegou a terceira geração, que são os circuitos integrados. Aí agora já está numa quarta geração, quinta, ninguém mais sabe aonde está. Porque aprendemos tanto, nós, os criadores dos computadores, claro, tudo isso por intuição da natureza, dessa organização, nós aprendemos tanto que hoje nós podemos fazer essa comparação. Os corpos de energia fazem o filho, dentro desta organização, da mesma forma que os homens fizeram o primeiro computador, o ENIAC. Então, quando estes corpos de energia começaram a fazer o ser humano, que somos os filhos, começaram a fazer uma forma de monstro. Porque eles só tinham à disposição, assim como os homens da civilização só tinham as válvulas, naquela ocasião da evolução cósmica, estes corpos de energia só tinham à sua disposição os vírus da Terra, para formar os seus aparelhos dentro desta organização. Então só deu para formar monstros na época. Só podia formar monstro, porque é igual o nosso ENIAC, na década de 50. Conforme foram aprendendo e foi havendo as transformações, porque a natureza, a organização, ela é de transformações. Então estes monstros, acabou o ciclo deles, a fase deles, e veio uma nova fase, que estes corpos de energia que estão trabalhando dentro da organização, que é a vida, né? Na verdade, eles são a vida. É onde está o porta-voz da verdade das verdades. Mas ele não sabe disso. Então ele começa a fazer o ser humano usando os vírus do vegetal, entrando a fase aí dos selvagens. Caso ele não sabe, ele não sabia. Não sabia. E nós estamos sendo feitos por ele, é o Pai Nosso. Então este corpo de energia, que é onde está a verdadeira origem do ser humano, nesse corpo de energia. Depois então muda a fase, e aí entra a fase da água espacial. Então o ser humano passa a ser construído com os vírus da água espacial. É uma nova fase, é a fase do pensamento, a fase do animal racional, que é essa grande fase de notícias mais recentes que nós temos. Isto é uma evolução cósmica. E os corpos de energia fabricando os seus filhos, ou os seus feitos, em cada tempo, assim como o ser humano construiu os computadores. Hoje o ser humano está em condições de construir o computador quântico. Na verdade ele já está pronto, porque é a própria natureza, é um computador quântico. Então agora nós aprendemos, ou melhor, estes corpos de energia aprenderam com o que eles fizeram aqui. E hoje então nós somos os aparelhos que nos ligamos nessa revelação que é a cultura racional, transmitimos do aparelho para o nosso Criador. E o nosso Criador desenvolve o raciocínio e volta ao seu estado natural e para de criar filhos dentro desta organização. Essa é a evolução da vida dentro da organização. Mas tudo isso tem uma história muito, muito linda que a gente pode contar, porque tudo isso é uma arquitetura feita com a mão divina. Por isso é que tudo volta ao seu estado natural. Então a vida e a organização dos seres orgânicos é essa coisa, os corpos de energia, que é o nosso verdadeiro ser, fazendo os seus filhos. O Pai Nosso, que está no céu, fazendo os filhos aqui na terra. Mas ele não sabia por que fazia, mas sabia que tinha que fazer. E a lei da organização, a lei do mais forte. Então veio toda essa evolução, e agora a mudança de fase vai deixar de fazer animal racional, porque estes corpos de energia estão aprendendo a pegar a energia racional e fazer o aparelho legítimo racional, que ainda não somos. Nós ainda estamos numa fase de mudança muito forte. E aí é que está a digladiação, o digladiamento da vida. Confere, doutor Carlos? É a briga, a falta do conhecimento, não é verdade? Assim, eu gostaria de colocar duas coisas
porque o Porfírio é professor de Química, a vida inteira dando aula, então eu gosto da fala dele, mas eu sou médico, eu tenho que falar de uma forma prática, né? Duas coisas, começar pela segunda, a comparação. No livro Universo em Desencanto está escrito que os animais irracionais foram feitos para a gente aprender por comparação. E por tabela, essas coisas artificiais como um computador, né? Eu falo no consultório que todo mundo tem computador. Um computador artificial é para a gente aprender a nossa máquina do pensamento, que é um computador natural, que a mãe natureza fez dentro da cabeça de cada um, só não fez para pensar tanto quanto as pessoas estão pensando hoje em dia, e o pensamento está turbulento, desequilibrado, enfraquecido, e aí é a causa do desequilíbrio do dia a dia, né? Então, o pensamento transmitido na fase passada, a gente falava, fulano é igual um porco, porque a pessoa só gosta da sujeira, então comparava com o bicho. Fulano é uma cobra, porque ela fala igual veneno, né? Então era essa comparação original. Agora a gente tem comparações assim artificiais. Então a gente aprende por comparação, é uma coisa muito interessante. O livro é repleto disso, bem simples e bem clara a linguagem do Universo em Desencanto. Agora voltando ao tema que foi da leitura, né? A vida e organização dos seres orgânicos. As leis naturais são extensões das leis de Deus. Isso é Pietrobaldi, citação de Pietrobaldi. Mas as leis naturais são essa organização em ação. E nós estamos abaixo das leis naturais. Então a pessoa fala em Deus ou fala no Pai, mas a coisa fica metafísica, né? Mas as leis naturais, elas controlam as marés, o vento, controlam o pensamento. Se a pessoa aprende a não pensar, ela tem muito equilíbrio racional, né? Ela tem que desenvolver a parte racional para não pensar, porque pensando ela está sofrendo, né? Mas a lei natural tem ordens para a gente cuidar da nossa máquina, para apertar os parafusos da máquina todo dia. E o artifício fala o contrário, quanto mais conforto, melhor. E aí fica tudo preguiçoso, a coluna fica preguiçosa, aí está cheio de dor de coluna, fica obeso. Então esses são problemas que a gente tem no dia a dia e não sabe que as leis naturais é que mandam, a gente não manda. Gosto, vontade, costume, são coisas que a gente pegou aqui embaixo, mas não funcionam para as leis naturais. Então, organização dos seres orgânicos está falando da natureza, do dono, né, de cada uma dessas funções, e a pessoa passando a se conhecer, lendo o livro Universo em Desencanto, naturalmente ela vai fazer o que está escrito lá, assim: quem raciocina aceita o bem de si mesmo, renega o mal de si mesmo. Quem pensa, o contrário, aceita o mal de si mesmo e renega o bem de si mesmo. A pesquisa, voltando para a ciência, a gente não consegue escapar de dar referências assim. Pesquisa mundial, pacientes com diabetes, né, eles recebem recomendação de tomar o remédio, recebem recomendação de fazer exercícios físicos diários e fazer dieta. Com 6 meses, 80% das pessoas param de fazer exercícios e dieta. Por quê? Porque falou remédio. Não tem que ser remédio, tem que ser cura, tem que fazer uma leitura reflexiva, desenvolver o raciocínio, a mente positiva, forte, vai fazer o bem de si mesmo. Então vai estar obediente às leis naturais. A organização dos seres orgânicos é dessa forma, naturalmente. E a lei natural é as leis da organização. Os agentes que trabalham dentro da organização é que nos dão a índole do atrevimento ou a índole do respeito, da dignidade, que é exatamente este corpo de energia, o pai do animal racional, que nessa evolução comparativa que eu falei, é que vai passar a se conhecer e, pelo desenvolvimento do raciocínio, vai passar por uma nova fase evolutiva e entendendo o porquê dessa organização e entendendo o porquê dele, do verdadeiro ser. Porque as pessoas ficam se perguntando: a natureza me fez, mas ela me fez pelas regras, leis naturais, mas com um agente que me faz aqui, que é o Pai Criador de cada um de nós. E este Pai hoje, este Pai nosso, que assim podemos nos referir, ele é tão poderoso que cada ser humano que existe no mundo tem o seu próprio Deus. Vocês podem olhar, cada um de nós sente o Criador de uma forma diferente.
As religiões é que criaram essa confusão, que é o tal da digladiação, por não conhecer a vida, que são os habitantes do mundo racional, materializados nesses corpos de energia. Aí é onde nós, em outra ocasião, mostraremos aqui o que o racional nos esclarece, como foram feitos e construídos estes corpos de energia, que é pela vida, a vida eterna. Então, a vida eterna são estes corpos de energia que atuam dentro desta organização. O nosso Pai Criador é um corpo de energia racional. E aí, então, é que vem essa digladiação dentro da organização, que é a natureza. Porque a natureza tem o seu mentor, gestor, vamos dizer assim, o dono operacional da organização, que era o senhor magnético. Energia racional materializada na água e na terra. Por isso que tudo é feito da água e da terra. Mas quem faz da água e da terra é o Criador, que é a origem do ser humano. Por isso aqui havia essa confusão entre a vida eterna e a organização dos seres orgânicos. Então vamos depois esclarecer quem são esses seres orgânicos. Perfeito? Terceiro milênio, programa de cultura racional.